Bora fazer um balanço da janela de transferências do Vasco. Apesar de mais uma derrota para o Flamengo, que obviamente desanima qualquer torcedor, a perspectiva é melhor do que antes. E isso nem tem a ver com a atuação diante do rubro-negro, porque honestamente eu não consigo ver esse Vasco melhor do que o rival como muitos afirmam. Conseguimos competir, em alguns momentos jogamos melhor sim, mas isso tem muito mais a ver com uma força de vontade, ímpeto e aquele gosto de vingança citado pelo Verratti do que pelo futebol jogado que continua nulo com Carille no comando. E esse será um ponto importante na análise que faremos nessa janela. Pra gente entender o que o Vasco construiu nesse mercado ao longo dessa primeira abertura, é preciso entender também quais eram as necessidades e o que o clube foi buscar. As condições já sabemos. Tínhamos 5 milhões de dólares na carteira para começar a negociar nesse momento. O restante era para parcelar tudo no máximo de vezes possíveis. Por favor. Foi dessa forma que entramos na janela que se abriu no início de janeiro e não após o fim do Brasileiro em dezembro como muitos imaginavam. Apesar de negociações já existirem naquela época também. Tivemos pouco mais de 50 dias de janela internacional. O primeiro foco do clube era finalmente resolver o maior problema do time no século, o sistema defensivo. Rojas, Maicon, Léo e João Vitor foram desastrosos na última temporada e nos últimos 2 anos nos tornamos o time com mais gols sofridos na Série A, mesmo tendo o segundo goleiro com mais defesas em 2024 e o primeiro de 2023, além de um dos goleiros que mais evitou gols nos últimos anos. Rojas está no Olímpia. Léo assinou com o Atlético Paranaense, Maicon foi pro Coritiba. João Vitor, a segunda maior contratação da história do clube, acredite se quiser, se manteve para receber oportunidades com Carille, que lhe lançou nos profissionais e ao lado de novos companheiros também. Chegaram pro setor Maurício Lemos para ser o titular na posição, Lucas Oliveira e Lucas Freitas. O Oliveira foi testado no início do estadual e após algumas falhas já levantou algumas dúvidas no torcedor. Mas se a gente for parar para pensar, nada muito diferente do que Maicon e Léo já faziam. Lucas Freitas é a grande surpresa desse início de temporada. A primeira contratação do clube na janela foi muito questionado quando contratado. Tem mostrado muita consistência defensiva e segurança na saída de bola. Contra o Flamengo, na ida da semifinal, foram 12 ações defensivas. O líder no quesito na partida. Apenas 24 anos, ele trouxe uma competição necessária para a posição. Até por isso, Lemos ainda não teve nem chances de jogar direito. Dito isso, é inegável que muito irá depender do treinador daqui para frente. Mas hoje temos ao menos uma competição num setor que era morto na última temporada e com um trabalho coletivo existe esperança, diferente de 2024, ou seja, temos uma evolução por aí. Avançamos então para a segunda maior necessidade do plantel, o ataque, onde tínhamos Serginho, Rossi, Emerson Rodrigues, Jean Davi e laterais improvisados. Já no final da janela buscamos soluções que eu pensava que já seria improvável. Esperar todos eles performarem seria agir como um engenheiro de obra pronta. O Vasco simplesmente deu um enorme salto de qualidade nesse sentido, porque se livrar de altos salários como de Serginho e Rossi, e com os mesmos gastos dos três, conseguimos trazer Nuno Moreira, Gay e Lloyd. Tudo agora irá depender de encaixe e adaptação ao país brasileiro. Mas não existe nem comparação no salto de qualidade. Estamos falando de um dos bons atacantes do último campeonato russo, que é Garré, um dos melhores do português nessa temporada, que é Nuno Moreira, e uma boa aposta, que é o Lloyd, diante de um jogador que foi para a segunda divisão da Turquia, que é o Serginho, outro para a Bulgária, que é Emerson Rodrigues, e outro para a Série B no Brasil, que é o Rossi. Não existe comparação entre as peças, mas tudo depende agora da adaptação à ideia de jogo, está nas mãos de Carille, tendo em vista que o encaixe na equipe está nas mãos do técnico, que ainda recebe um upgrade enorme em posições que os últimos treinadores não tiveram. No meio sai Galdames, De Luca, que irá deixar o time ainda, e Zé Gabriel, que rescindiu, e voltam Jair e Paulinho, além da chegada de Tietê. No gol, Kehler deixa o clube com alto salário e chega Fusato em definitivo de graça. É inegável que a direção fez milagre nessa janela com pouco dinheiro que tinha em mãos, 5 milhões de dólares para gastar nesse momento. Mas agora precisamos de um encaixe para tudo isso e Carille não tem mais desculpas. Ainda mais que ainda terá o Palácios, chegando do Atlético Mineiro após o fim do estadual. O Vasco de 2025 é muito melhor do que o time que terminou 2024. Adson volta ainda esse mês junto de Estrela e depois tem DVD lá no meio da temporada. Time para competir nós temos. Agora precisamos de um trabalho coletivo, tendo em vista que o Paiva, por exemplo, fez muito mais com muito menos no último ano e nunca reclamou de elenco.